integrar família, escola e território exige método, escuta e participação real. Bem-vindos à nossa série do Projeto 6, Asa, Família e Comunidade. Lembra que a gente falava? A gente não aprende sozinho, certo? Sempre a gente aprende com o outro. Mesmo que a gente pegue um livro para ler, teve alguém que escreveu aquele livro, né? E quem escreveu aquele livro tem um grupo dentro dele. Então, a gente vai conversar com outras pessoas sobre o que a gente leu. Então, sempre a gente está aprendendo com o outro. E aí, como nós estamos falando de grupos, né, dos conselhos, vistos como grupos e não agrupamentos, como a gente está falando em grupalizar os conselhos, a gente precisa entender como é que isso acontece dentro dos grupos. As pessoas que são mais rígidas têm um jeito de se comunicar com as pessoas mais travado, formal, né? Para elas, a crise que representa a mudança, porque mudança é uma crise para todo mundo, ela é vivida como desestruturação e desintegração. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas vão colocar resistência, então elas vão colocar defesas, elas vão se defender daquilo, elas estão diante de uma coisa nova. Então, vamos pensar pessoas que começaram a fazer parte do conselho, né, mas elas não tiveram esse aprendizado de posso falar, posso opinar, posso dar ideia, né? Quando elas veem que tem essa possibilidade, elas podem ficar resistentes, então elas podem ficar com defesas. Uma das defesas é o autocentramento, aí a pessoa só fica focada nela, no que é importante para ela, né? Porque ela está ali tentando se preservar naquela situação. Isso pode levar a uma paralisação, né? Por quê? Porque a pessoa está insegura. O que ela está percebendo? Quando a gente percebe, a gente está num grupo e a gente percebe que a gente pode mudar, que as pessoas estão cutucando a gente para mudar, a gente pode ficar inseguro e pensando, bom, mas o grupo não gosta de mim, ele quer que eu mude, né? E elas podem, então, se apegar àquele perdido. Então, o que acontece? Quando a gente está diante de um novo objeto de conhecimento, quando a gente percebe que a gente vai ter que aprender uma coisa nova, e a gente começa a entrar em contato com aquele conteúdo, dá um medo na gente de que aquilo que a gente sabia não serve para nada. E tem um momento de vazio, assim, que é quando você está aprendendo a coisa nova, mas ela não entrou ainda, mas já saiu a outra, né? Então, pode acontecer esse apego àquilo que é perdido. Então, isso é muito frequente em quem teve uma matriz muito rígida de aprendizagem. E pode levar a sofrimento, tá? Então, são pessoas que vão ter mais dificuldade de lidar com o diferente, elas podem ter um comportamento mais autoritário e até agressivo, né? Então, quando a gente observa essas atitudes nas pessoas, o autocentramento, uma pessoa insegura, você vê que ela está agressiva, autoritária, levantem essa hipótese, ela pode estar tendo dificuldade de lidar com essa situação nova. Então, ela está resistindo. E isso pode levar a essa desintegração do pensar, agir, sentir e a uma passividade. Quer dizer, a pessoa ela fala uma coisa, mas faz outra, porque ela está sentindo uma coisa que ela não conseguiu integrar ali, né? E então ela acaba fazendo esse diferente de fazer e ela sente uma impossibilidade de coparticipar, de ser parceira das outras, porque ela está lá olhando para o processo dela. E lógico que aqui eu estou falando em processos inconscientes, não é que ela fala assim, não vou participar, não quero aprender esse negócio, não é isso, né? Mas ela está vivendo aquilo dentro do mundo interno dela. Já as pessoas mais abertas à mudança, elas veem essas crises de aprendizagem como possibilidade de reestruturação, de reintegração. Então, elas se atiram naquilo ali com muito mais facilidade. Isso não significa que elas não apresentem defesa. Vocês sabem o que são os mecanismos de defesa? Os mecanismos de defesa são aqueles mecanismos que a gente tem
quando a gente está diante de uma questão muito difícil, né? Eles existem justamente para a gente aguentar. Então, por exemplo, a negação é um, né? Você fica sabendo uma notícia muito triste, por exemplo. E aí você não entra em contato com aquilo, faz de conta que não aconteceu, você continua como se nada tivesse acontecido. E às vezes as pessoas até falam, mas o que está acontecendo com ela, né? Ela pode A raiva pode ser uma manifestação de que você está vivendo esse mecanismo, né. A projeção, você pega e fala para o que é o outro, né: "Nossa, o que que foi? Você está com raiva de mim?", por exemplo. Eu estou com raiva, mas eu estou projetando no outro. A racionalização, quer dizer, a pessoa fica só ali dando explicações sobre o processo e não entra em contato com aquilo emocionalmente. Esses mecanismos de defesa, eles fazem parte da vida da gente. Na verdade, se a gente não tivesse, a gente pode até perder a sanidade mental. Aí a pessoa que está mais aberta, ela faz esse descentramento, né? Ela começa a olhar para os outros, ela começa a reconhecer que é possível mudar. E aí essas pessoas, elas têm mais facilidade de estabelecer um compromisso, de colaborarem e de admitirem que todo mundo tem o direito de agir e de liderar, porque ela está ali aberta no processo, né, então para ela é mais fácil. Então, essas pessoas são grandes aliadas da gente, né, na hora que a gente está num processo ali de mudança, né, de aprendizagem, um novo objeto de conhecimento, essas pessoas são muito aliadas porque elas ajudam o próprio grupo a ver que dá para enfrentar, né. E o próprio grupo tem efeitos positivos, né, porque uma coisa é você viver isso sozinho, né, outra coisa é você viver isso em grupo. Você tem essa possibilidade de enfrentar essa sensação de vazio e as resistências. Primeiro, porque você se concentra em estabelecer um relacionamento com o grupo, né. Então, assim, você quer fazer parte daquela turma, você vai se descentrando dos seus próprios problemas. Você também percebe que você não é a única pessoa que está enfrentando algum tipo de dificuldade. Isso te liberta do constrangimento. Você tem mais condições de falar: olha, ai, que bom que tem mais gente aqui que está com dificuldade de entender. Eu também não estou entendendo, né? E sentir-se pertencente ao grupo dá essa possibilidade de você realmente reconstruir o mundo interno. Por quê? Porque na hora que você se sente pertencente a um grupo, você percebe que você tem o direito de ocupar um lugar no mundo interno das outras pessoas também, né. Então, isso faz com que você se sinta mais tranquilo para poder passar por esse processo de transformação. Essa contenção e identificação, né, que vai sendo vivida no grupo, ajuda a superar aquela fase defensiva. Então, o que que a gente tem que pensar? Pessoas rígidas não são rígidas para sempre. A gente parte, né, já de um princípio que por elas estarem em grupo, elas podem mudar, né. Vocês já devem ter visto isso acontecendo. Eu já vi, né, pessoas que vão conseguindo ali sair daquela situação. Também tem as que não saem, né, que não estavam preparadas, que não conseguiram encarar aquele momento. E aí a gente que está facilitando um grupo, a gente tem que ser forte, porque a gente não quer acreditar que a gente não consegue mudar todo mundo, mas tem pessoas que é mais difícil mesmo. Então, essa elaboração da crise faz com que as pessoas tenham um papel mais ativo, né, em que elas: "Ah, eu quero fazer parte, eu quero fazer coisas", e até de resgatar a sua própria história, de perceber que a sua história, aquilo que ela viveu, tem muito valor, né, seja qual for, quer dizer, você tem uma experiência, você tem uma bagagem. E esse fortalecimento da identidade abre as pessoas para o diálogo e dá aquela vontade de transmitir, né, de contar para outras pessoas o que está acontecendo. E por fim, de poder cooperar e ser mais proativo, né. Então, tudo isso vai sendo vivenciado pelas pessoas e a gente que está na facilitação precisa estar atento. O êxito do próprio grupo, então aquele grupo, aquele conselho que está conseguindo fazer a coisa andar, isso vai
fazendo um aumento na autoestima das pessoas e uma abertura para novas possibilidades. O reconhecimento dessa condição humana, né, de que, puxa, não é fácil mesmo para todo mundo, faz com que aspectos que estão meio ocultos da personalidade, eles possam aparecer, porque a pessoa se sente mais à vontade para mostrar quem ela é. Mas também pode vir essa sensação de onipotência. Podemos tudo, conseguimos, deixa porque é uma fase, né? É uma fase boa até. E vem aí essa autoimagem positiva. Como é que a gente percebe? Esse afeto espontâneo, a hora que as pessoas compartilham as conquistas, né? Se sentem mais corresponsáveis e mais protagonistas no processo. Então, é isso que a gente vai buscando, né? Que aconteça no processo grupal. O que achou do tema de hoje? Deixe suas reflexões nos comentários e compartilhe esse conteúdo com algum colega da sua rede. 6 Asa Família e Comunidade é mais que um projeto, é a força da grupalização agindo em prol da primeira infância.